Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Yoga com Leandro Castelo Branco. Hoje a gente vai ver como que a meditação pode te ajudar a entender melhor os seus sentimentos. Então fica ligado, vamos falar sobre isso de maneira bem direta. Vamos deixar ao longo do vídeo, né? Vou deixando algumas dicas pontuais conforme a gente vai. Então se liga nessa. Então vamos lá. Antes de tudo, cara, preciso pedir que você se inscreva aqui, que você nos acompanhe. Por quê? Por que razão, né? Cara, todo mundo fala isso, meu Deus do céu. Por quê? Senão o YouTube não entende que isso é uma coisa que as pessoas precisam escutar. E assim, sinceramente, eu acho que precisa, você não. Então, a nossa meta é chegar no fim do ano, tá pertinho já do fim do ano. Ajuda a gente a cumprir essa meta aí de 100 mil pessoas até o fim de 2022. Será que a gente consegue? Depende somente de você. Beleza? Então vamos lá. Como que a meditação pode fazer você entender os seus sentimentos melhor? E de que maneira que isso pode te ajudar, né? Por que isso é uma coisa necessária? Primeira coisa, viver nessa sociedade hoje em dia, cara, é uma coisa assim, muito legal. Mas muito legal mesmo, em diversos aspectos. Cara, a gente tem remédio, né? A gente tem a medicina, a gente tem os avanços, a gente tem transporte, a gente tem entretenimento, a gente tem um monte de coisa muito legal. Mas assim, o que é uma coisa legal, né? É uma coisa que a gente usa bem. Então, por exemplo, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. O remédio em si, ele não é bom e nem é ruim. Se ele for aplicado na medida certa, ele é ok. Se ele passar da dose, ele pode te matar. Assim sendo, a gente está com um problema, assim, sinceramente falando. Não sei se você já notou isso, né? Mas não à toa as pessoas hoje estão bem ansiosas, estão com muito medo, né? Muita angústia. A cada dia a gente vê as pessoas, né, dizendo, poxa, eu tenho algum transtorno de atenção, não consigo dormir, etc. Isso não é à toa. A gente tem essas ferramentas, por exemplo, de entretenimento. O principal, na verdade, por incrível que pareça, muito ironicamente, é o entretenimento. Por quê? A gente tem um monte de coisa legal, né, para poder descansar um pouquinho a mente, relaxar, né? A gente está muito acelerado, né? Estão pedindo muito, a cobrança está muito grande, mas acontece que hoje em dia, como a gente tem acesso a meio que tudo, o tempo todo, a medida foi perdida, né? A gente não tem hora para começar nem para acabar uma maratona Netflix. A gente não tem hora nem para começar nem para acabar um bate-papo que pode varar a madrugada, né? E até, né, a gente inclusive não precisa dormir mais, inclusive muitas vezes não consegue. E aí busca algum meio de facilitar isso, pode ser um remédio, uma coisa assim. Então está tudo muito bagunçado. Qual que é a consequência, uma das consequências práticas disso? A gente está muito desconectado da nossa própria natureza. Em muitos níveis realmente. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu que é professor de Ayurveda, que é a medicina indiana, e eu me toquei, realmente isso é verdade, cara. A gente não está percebendo, por exemplo, na falta de cuidado com a nossa alimentação, que tudo tem que ser muito prático, né? Tudo muito ligeiro. Então a gente come o que tiver pela frente. A gente não sabe dizer, né? Se você comeu pão, se você comeu uma panqueca, se você comeu nada, se você comeu um cereal, como que você acordou no outro dia? Será que você acordou com a sensação de estar mais cheio? Será que acordou com a sensação de estar vazio, justamente, né? Já acorda com fome, ou mais ou menos? Será que você sentiu que, né, que o intestino prendeu? Será que você sentiu que propriamente reage, né? Por exemplo, vou te falar uma coisa minha. Eu sempre consegui comer absolutamente tudo que eu queria a hora que eu queria, né? Mas, né, como nada é perfeito, às vezes eu reparei que de madrugada, quando eu comia tipo uma pizza de 4 queijos assim, né, nas poucas vezes que eu faço isso, não de madrugada, né, mais tarde da noite, eu tenho sonhos muito loucos, assim, sinceramente. E eu reparei isso, né? Então, assim, não vou dizer que eu evito não, né, mas eu já vou esperando, né? Eu já vou, como assim, esperando? Cara, o que será que eu vou pensar essa noite? E aí, o ponto é o seguinte, a gente não tem muito essa conexão, né? Às vezes a gente vai buscar um profissional, né, um nutricionista, nesse caso, por exemplo, e aí começa a fazer um monte de exame para, ok, o exame, né? Quem vai condenar o exame é muito legal. Mas algumas coisas a gente poderia observar na gente mesmo, né? Cortando, né, suspeitos ali da gente estar se sentindo mal, né? Ou intensificando algumas coisas ali, reparando na gente mesmo, a gente perdeu esse contato com a gente mesmo. Isso para dizer o quê? Como os nossos sentidos são todos voltados para fora, né? O yoga menciona isso, né? A conexão dos sentidos com os objetos dos sentidos, né? Ela hoje em dia ela está muito forte e sem freio. Consequentemente, a gente passa muito pouco tempo olhando para dentro. As sensações que a gente vai tendo ao longo do dia, a gente meio que vai varrendo para debaixo do tapete, ou inconscientemente até. A gente vai lidando com as pessoas, né? Vai se irritando com a discussão na internet, vai se irritando com um vídeo que a gente viu, se emocionou ali com uma outra coisa que ouviu, mas não pode chorar naquela hora, né? Deixou pendurado um diálogo ali, um relacionamento com o parceiro, com o filho, etc. Né? Ficou de mal ali com o pet, etc. Essas sensações, elas meio que vão passando em branco, né? Elas ficam sendo amenizadas
pelas coisas que a gente está fazendo para se distrair justamente. Porque hoje em dia, meio que parece que se você não quiser ficar sozinho, não precisa. Se você não quiser lidar com essa sensação de vazio dentro de você, não precisa. E, assim, na prática, aparentemente isso é verdadeiro. Só que isso cobra um preço muito alto depois. Porque o problema ele não vai embora, né? A gente só maquia. É como ter, né? Vamos exemplificar aqui com uma infiltração na sua casa. Então tem uma infiltração na parede, beleza? E aí você olha para aquela parede, pô, tá com uma cara meio feia ali, né? Tá caindo aos pedaços, o negócio tá aquela barriga na parede ali, uma coisa, cara, mas não vou mexer nisso agora não, quer saber? Eu vou chamar um cara para dar uma raspada ali, né? Tira a barriga ali, vaza ali a água e aí cobre, né? Emassa de novo, pinta de novo, vai ficar, ó, novinho. Só que não tá novo. A infiltração continua correndo e ela está provavelmente ficando cada vez pior. Talvez você nem veja mais naquele ponto, mas ela está se alastrando pela parede inteira. Quando vier, vai vir com uma força cada vez maior. Cada vez ela vai se filtrar mais na sua parede. Isso para dizer o quê? Esses sentimentos, né, que estão dentro de você, com os quais você escolhe não lidar, porque assim, é uma escolha, eles estão ali, quer você queira, quer você não. E aí, o que a gente pode fazer então para mudar esse foco? Então, eu não sei se isso nesse momento, para um instante, né? Não precisa nem parar, você corre aí para baixo do vídeo e fala assim, cara, me identifico, realmente é assim, não de fato, eu acho que está correndo assim, já estou sentindo qual que são as consequências disso continuar correndo solto? São as síndromes, são as manias, são as doenças realmente no corpo, né? Somatizando coisas que você está sentindo. E se você já está sentindo, coloca aí para mim, por favor, para a gente poder conversar sobre isso. Então, como que a gente pode correr atrás desse processo? A meditação pode. E isso é muito, muito comum as pessoas virem falando as seguintes coisas. Que toda segunda-feira aqui, 7h30 no canal, tem meditação. Então, eu já tenho meditação pra caramba aí, se você for procurar no canal depois você procura ali. E aí, é muito comum as pessoas escreverem. Professor, comecei a meditar e comecei a chorar, e eu nem sei por que direito. Comecei a bocejar pra caramba, e não sei por quê. Tive muito sono, quase não consegui ficar acordado. Tive umas visões, né, umas memórias, não pensava nisso há muito tempo e tal, não sei o quê. Isso é por quê? A meditação puxa a tua concentração, o teu foco para dentro de você. E você vai ver aquilo que você não queria ver, mas que é preciso ver. Então a meditação, ela reverte o foco. Ela puxa, né, lá de fora para dentro. E ao fazer isso, ela faz isso de novo dilatar, ganhar força, aparecer para você, de modo que você possa, você está jogando uma luz sobre aquilo, entendeu? Então a meditação não está gerando um problema, ela está fazendo aparecer um problema. É muito interessante como, por exemplo, às vezes a gente conduz retiro e aí o pessoal, quanto mais fica no retiro, né, mais começa a sentir alguns efeitos que eu não esperava. Então, por exemplo, começa a praticar yoga, começa a meditar, algumas pessoas começam a ter uns pesadelos, sonhos esquisitos assim de noite. Depois passa, não demora muito, não passa. Por quê? Eu sempre brinco, o pessoal fala assim, sabe o que acontece quando você limpa a piscina? Você vê aquele pó lá embaixo, né? Fala assim, cara, tá sujo. Aí você põe aquele aspiradorzinho maluco lá embaixo e a primeira coisa que vai acontecer é esse pozinho levantar, para depois assentar. Aí você passa de novo e assim vai. Então a meditação é a mesma coisa, né? Então vai levantar essa poeira mental, digamos, essas impurezas, por assim dizer, e elas vão aparecer para você. Aí depois vai assentar de novo, depois fica em ordem, você vai lidando com aquilo conforme aparece, entendeu? Então a meditação, ela vai agir dessa maneira, trazendo o teu foco para dentro e iluminando coisas que para você elas não estavam evidentes ali. São sentimentos, são sensações, são pensamentos com os quais é preciso lidar. Ah, mas por que eu tenho que lidar com isso? Porque não lidar é pior. Né? Deixar isso crescendo dentro de você sem você perceber é muito pior. Dá em doença, dá realmente em enfermidade. Quanto maior for a força desse troço que está aí dentro, maior a gravidade disso que você provavelmente vai sofrer depois. Se não agora, daqui a anos. Se você curtiu, então deixa aí o seu curtir, manda para alguém esse vídeo, né? Chama uma pessoa para ver com você, compartilha essa informação. É importante que as pessoas criem o hábito também de olhar para dentro e não somente para fora. Vou deixar, então, aproveitando, vou deixar a meditação aqui para vocês, se quiser embarcar, manda ver aí nas meditações, beleza? E uma outra opção de vídeo aqui do YouTube que vai deixar para você, caso você queira ver uma outra coisa. Hariom, conte comigo aí no caminho.